Olá, agora vamos falar um pouquinho sobre a cultura de inovação. A inovação é essencial para o crescimento de qualquer negócio, mas essa é uma maneira muito genérica de descrever como que funciona a implantação da inovação nas empresas. Para que a inovação seja uma fábrica de ideias, é necessário mudar toda a cultura organizacional e a forma como os processos são realizados. E isso deve ser feito aos poucos, sem grandes transtornos às pessoas, porque não é assim tão simples. A cultura corporativa é constituída por valores, normas e atitudes, descritas ou não, de uma organização. Isso influencia o modo como os funcionários pensam e agem. Ao falarmos de cultura de inovação, devemos pensar em uma estrutura de atividades de inovação moldada dentro da cultura corporativa. Não adianta ter um departamento de inovação com uma equipe perfeita e criativa, sem que os demais funcionários também estejam engajados e cientes de que são partes deste processo. Promover a mudança de forma positiva é um fator de sucesso para os colaboradores e, consequentemente, para a organização. Vamos agora para as principais dicas de como realizar essa alteração tão importante. Primeiro, ofereça um ambiente confortável. A inovação acontece quando as pessoas sentem que suas ideias são valorizadas. Faça com que seja fantástico fazer um brainstorm, oferecer sugestões completamente malucas e não ter medo de críticas ou de erros. Sem medo de um suposto fracasso, os funcionários estarão livres para criar algo simples ou novo, radical ou de fato disruptivo. Algo que seja inusitado, inovador, traga resultados de forma simples e normalmente barata. O primeiro passo é criar um bom clima entre todos os departamentos. Qualquer ideia deve ser celebrada, mesmo que não pareça tão boa. Ao conseguir implementar essa cultura, a empresa inteira terá atitudes positivas e inovadoras rumo à melhoria contínua. Qualifique os colaboradores. Às vezes, o desafio não é ter pessoas ou ideias inovadoras, mas sim identificá-las. Muitas das melhores inovações se infiltram de base para o topo das organizações. Esta é a necessidade da cultura de compartilhamento de conhecimento, ou seja, reconhecer um gênio que está no lugar errado. Outra questão importante é investir na equipe, disponibilizar ferramentas, tecnologia e tempo para colaborar e inovar. Algumas empresas promovem 20% do dia para que o funcionário elabore ideias ou faça cursos voltados à sua área ou para a qualificação de inovação. Isso vale também para os gestores, que devem utilizar ferramentas de inovação, criar oportunidades frequentes, evitar julgamentos prematuros ao avaliar novas opções, demonstrar apetite por ideias não convencionais, reconhecer profissionais e celebrar as falhas inteligentes, conceder tempo e dinheiro para que a equipe pense em inovação, encontrar gênios em potencial e melhores talentos, incentivar a criatividade. Promova a boa comunicação interna. Organizar a empresa em torno de uma excelente comunicação interna e colaborativa faz maravilhas. Para envolver a equipe, é fundamental criar uma estrutura na qual todos os funcionários sentem que a voz é valorizada. Abra linhas de comunicação entre os colaboradores e a autogerência. Aqui tem-se, por exemplo, otimizar os canais de comunicação, ou seja, deixá-los mais rápidos ou criar diversas formas de conversa, organizar sessões de brainstorm, mas que sejam efetivas e que as ideias não fiquem no vácuo. A pessoa com melhor proposta ganha um prêmio, por exemplo. Promove eventos como o Dia da Inovação ou um café com o diretor. Crie uma caixa digital de ideias, onde os funcionários podem enviar sugestões e compartilhá-las com todos. De início, não é preciso ter uma alta tecnologia para isso, basta um arquivo no Word, por exemplo, ou no Google Drive. Todas as ideias
co-criadas e compartilhadas, elas precisam ser analisadas pelos gestores. Mesmo que sejam absurdas, devem ser consideradas, inclusive debatidas. O ideal é fazer com que todos cheguem à conclusão de que não é uma sugestão viável de forma respeitosa. Tenha em mente que a positividade e a aceitação são primordiais para a colaboração. Invista em tecnologia para inovação nas empresas. Os funcionários precisam ter acesso às mais recentes tecnologias e conhecimentos relacionados. Sabemos que isso sempre custa caro, mas é um investimento com um retorno garantido. Em muitos casos, espaços de escritório especialmente configurados e equipados também podem ajudar nesse sentido. Considere a criação de uma fábrica com programadores especialistas para expor tecnologia e prototipar as ideias dos colaboradores. No entanto, é preciso olhar além da tecnologia. As empresas que buscam essa mudança de cultura devem saber identificar o momento em que a tecnologia é ou não necessária. Muitas vezes, basta uma alteração inteligente no módulo de negócio, ou, por exemplo, melhorar o script de sua equipe de atendimento quando o cliente ligar pedindo suporte sobre o produto ou serviço oferecido. A tecnologia também deve ser a ferramenta de conexão para ajudar nas ideias que promovem novos processos internos, modelos de negócios ou produtos suportados por ela. É importante lembrar que o seu cliente está muito mais exigente, querendo experiências diferentes. O mercado também realiza transformações diárias com isso e é necessário saber quando mudar a estratégia com base nas informações métricas coletadas. Como vantagens da cultura de inovação, temos o acompanhamento de tendências. É necessário sempre estar alinhado com as mudanças do mercado consumidor e com os avanços tecnológicos. O mercado muda em instantes e isso só tende a acelerar. As tendências são criadas e abandonadas em questões de dias e por isso a grande importância em estar atualizado dessas alterações. Novos desafios. Os colaboradores são os pilares dessa cultura e se eles não se adequarem a esta mudança, ela não será efetiva. Mas, com o estímulo certo, a previsão é que a equipe busque por metas cada vez mais desafiadoras, indo além e gerando resultados superiores e cada vez esses serão buscados mais proativamente. Soluções diferenciadas. Muitas ideias surgem a partir de um ambiente que cultiva a cultura de inovação e vai além da inovação tecnológica ou material. Aliás, as mais produtivas são aquelas que solucionam problemas do dia a dia, trazendo uma nova configuração para problemas estruturais. Além, até mesmo, se cada colaborador conseguir otimizar a sua própria produtividade, o rendimento total da empresa se tornará mais promissor. O diferencial da empresa. A empresa passa a ser valorizada, já que entrega recursos diferenciados e realizam tarefas em tempos menores, repassando para o cliente maior valor do seu negócio, os tornando mais valorizados no mercado. Esses diferenciais proporcionam aumento de clientes e fidelização dos mesmos, e ao passar do tempo, essas inovações trarão aumento da competitividade dentro do setor. Há alguns fatores que devem ser considerados para a estratégia de inovação. Os recursos representam o que a empresa já possui para aplicar a estratégia, podendo ser tangíveis como pessoas, equipamentos e tecnologias específicas, ou intangíveis como, por exemplo, design do produto, marca, parcerias e reputação. Os processos, por sua vez, são os procedimentos ou a capacidade de execução da empresa em seu mercado e permitem aos colaboradores transformar recursos em produtos e/ou serviços, podendo ser formais, explicitamente definidos e documentados, ou informais, rotinas ou modos de trabalhar que evoluem com o tempo, sendo os informais menos visíveis. Valores são os mecanismos de incentivo ou guias de decisão que a empresa utiliza para priorizar decisões de como serão aplicados os seus recursos. Por exemplo, a margem bruta ou o crescimento esperados de novos produtos ou projetos faz parte desses valores. Dessa forma,
Esses fatores permitem ao líder de inovação avaliar as capacidades de sua empresa de forma objetiva, possibilitando montar uma estratégia de inovação adequada à modalidade, situação e estratégia central da empresa. Os passos para implementar a inovação na empresa são: conheça e implemente a gestão da inovação. A gestão da inovação faz com que esse conceito esteja presente em todas as etapas da empresa. Ela serve para estimular a transformação e a busca por novas soluções, além de ser um fator que passa a influenciar muito na tomada de decisões. Com essa gestão, as decisões na indústria se voltam sempre para a inovação e para a resolução de problemas. O diferencial de praticar a gestão da inovação é que, com ela, o processo ocorre de forma ordenada, melhorando os resultados da empresa. Tenha atenção ao produto. Ao criar o produto, ele sempre deve estar alinhado com as necessidades do cliente. Conheça as dores e os desejos do cliente e use a gestão da inovação para criar soluções exclusivas no mercado. Se atente também a alterações nos produtos, elas não podem representar uma perda de investimento. Otimize os processos, ou seja, preste atenção em todas as etapas de produção da empresa e saiba quais precisam de otimização. Com isso, você pode inovar até mesmo dentro da linha de produção. Assim, garante maior produtividade dos colaboradores que vão realizar o trabalho com mais qualidade. Tenha um modelo de negócios eficiente. Para a gestão da inovação funcionar, é fundamental que o modelo de negócios esteja de acordo com as soluções propostas. Ou seja, tenha um modelo dinâmico, mantenha a empresa sempre aberta a mudanças e feedback de clientes. A partir daí, você pode entender pontos de sucesso e onde melhorar, assim tendo maior direcionamento para as próximas decisões. Implemente uma cultura empresarial. Por fim, como mencionamos no começo, garanta que a inovação esteja inserida na cultura empresarial e que cada colaborador tenha isso em mente. Uma dica é sempre apresentar aos novos colaboradores a cultura da empresa e, com os antigos, realizar treinamentos para que todos tenham a ciência de tudo. Além de ser fundamental manter as diretrizes e inovação como fortes e importantes conceitos para a indústria. Aprendizado e adaptação em todo momento. Liberte os colaboradores das represálias para que o ambiente seja propício para os mesmos compartilharem suas ideias e impressões, de modo que possam elaborar iniciativas sem temer ao erro. O objetivo principal desse ponto é otimizar o ambiente organizacional. Separe um tempo para seus colaboradores para que eles possam se dedicar aos próprios projetos que possam se relacionar à organização, assim estimulando o processo criativo. Procure pela multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade é uma das competências mais requisitadas hoje em dia. Cada dia mais precisamos de pessoas que possam atuar em várias áreas e tenham uma visão ampla dos problemas. Para incentivar os colaboradores a se prepararem para isso, através de treinamentos, workshops, os incentive a adquirir habilidades cada vez mais plurais. O Job Rotation é um bom modo para se trabalhar isso na empresa, com a rotação dentro do ambiente organizacional, já que se amplia as experiências e a aprendizagem. Então, o Job Rotation ele consiste em um funcionário revezar as tarefas com outros colaboradores ou até mesmo outros setores da organização. Aposte em uma liderança diversa, ou seja, cultive novas lideranças dentro dos seus meios, delegue responsabilidades, encoraje iniciativas, assuma riscos e, acima de tudo, valorize tudo que os seus colaboradores lhe entregarem. Crie oportunidades para que discutam suas estratégias e recompense aqueles que se empenharem nesse sentido. Ouça e interprete os feedbacks para que a liderança seja cada vez mais efetiva. Incentive o processo. Para encorajar ainda mais os colaboradores, incentive processos que avaliam cada nova ideia. Visualizar ideias sendo efetivadas dentro da empresa encoraja a fazer sugestões e recomendações, já que é de senso comum que todos são devidamente considerados. Para isso, responsabilize uma pessoa da empresa
para que seja assegurado que todas as novas concepções tenham relevância. Colaboradores que se sentem ouvidos e se tornam mais ágeis, motivados e dedicados à visão de sua organização. Assim, são inspirados a contribuir com o sucesso do negócio, pois fazem parte daquela organização.